Estamos realizando esse estudo, essa meditação agora no Evangelho de Marcos. Se você tem a sua Bíblia, abre aí Evangelho de Marcos, capítulo 2, vamos meditar juntos. Permita que essa palavra venha entrar em você. Sabe o que ela provoca? Libertação. Vamos pedir a Deus a direção, então. Meu Deus, que o Senhor fale conosco pela Tua palavra. A Tua luz venha iluminar o nosso entender. Em nome de Jesus. Amém. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Veja que não há dificuldade para quem está movido pela fé, Não há impossíveis, não há obstáculos, não há distância, não há proibições. A pessoa que ela está movida pela fé, ela vai em busca do que ela quer para alcançar. Esses homens aqui, nada travou aquele dia para eles. Eles estavam tão decididos a resolver aquele problema da paralisia que eles não olharam para a multidão, não olharam para o lugar, não olharam para as dificuldades. Eles acharam solução. A fé é isso. A fé, ela vê com os olhos de Deus. Ela vê o que ninguém mais está vendo. Ela enxerga aquilo que Deus está enxergando. Olha o que aconteceu no versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Você compreendeu? Vendo, Jesus viu a fé, quer dizer, a fé materializada na subida deles ao telhado, a fé que eles materializaram ao descer o paralítico pelo teto diante do Senhor Jesus, quer dizer, a fé foi vista. Quando a sua fé é materializada, então o milagre acontece. E Jesus aqui perdoou primeiro os pecados, Veja que há doenças, há problemas, que eles são causados pelo pecado, O pecado, ele dá acesso ao mal na vida da pessoa. Então, além da cura do corpo, Jesus também estava curando a alma dele. No 6 diz, e estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, quer dizer, aqueles homens, eles começaram a desprezar Jesus no seu coração. Eles não disseram, eles não abriram a boca para falar. Mas Deus conhece todas as coisas. Você pode não estar falando com os teus lábios, mas dentro de você, se há algo que você fala, pensa, Deus está ouvindo essa voz que está falando dentro de você. O 12. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Lembra de Mateus? Então ele se tornou também um discípulo do Senhor Jesus. Ele era um coletor de impostos, chamado publicano. O publicano naquela altura era tão mal visto que ele era considerado como se fosse um leproso. O leproso nem sequer poderia chegar perto das pessoas por ele estar naquela condição de impureza.
Então, Levi, né, Mateus, ele também da mesma forma, pelo trabalho dele, normalmente pessoas assim, coletores de imposto, eles cobravam imposto acima da média, para poder ter o desconto para eles também. Então eles eram muito mal vistos, muito maltratados, desconsiderados, eram considerados pessoas impuras, mas Jesus escolheu ele. Aí você vê como é que Deus trabalha, né? Deus escolhe os desprezados, literalmente os esquecidos desse mundo. Se você é assim, para sua família, você foi considerada a ovelha negra da sua família, você pode estar certo que Deus está escolhendo você, para em você a luz brilhar e o nome do Senhor Jesus ser glorificado na sua vida. Porque se a vida de uma pessoa está boa, e Deus pode até chamá-la, porque Deus chama a todos, mas se a vida da pessoa está boa, às vezes ela nem dá importância ao chamamento de Deus. Mas quando a pessoa está nas últimas, ela está desprezada por tudo e todos, então quando ela é chamada por Deus, ela se sente uma privilegiada. E quando Deus transforma a vida dessa pessoa, todos vão ver a glória de Deus na vida dela. E aí diz assim no 15, e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, quer dizer, de Mateus, né? Também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por isso que Jesus se ajuntava com aqueles que tinham mais possibilidade de ouvir a palavra de Deus e de aceitar. Aqueles homens, né, religiosos, os fariseus, os publicanos, eles eram umas seitas dentro do judaísmo, né? Os fariseus tinham a sua forma de pensar e os publicanos sua forma de pensar. Então os dois criam no mesmo Deus, mas criam de maneiras diferentes. Criaram suas próprias doutrinas. Eles não eram muito amigos entre eles, não, mas para atormentar Jesus, eles se uniam, né? Para poder prejudicar o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus estava pregando, eles também estavam ouvindo a mesma palavra, mas aqueles que estavam ali, pecadores, publicanos, pessoas desprezadas, que ninguém queria, elas ouviam aquelas palavras e era como um manancial de águas vivas que entrava dentro delas. Aqueles religiosos, tidos como santos, tidos como aquelas pessoas super religiosas, super de Deus, na verdade, eles estavam dentro deles criticando Jesus, olhando tudo que o Senhor Jesus fazia com maus olhos. Infelizmente, hoje em dia não mudou, continua sempre da mesma forma. Aí ele diz no 18, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Veja que eles ficavam criando coisinhas, eles ficavam criando historinhas, eles ficavam pegando em coisas que não tinham nenhuma importância. Então eles ficavam atrás, né, picando, tentando destruir a imagem do Senhor Jesus. Mas ninguém conseguiu, ninguém consegue nem vai conseguir. E aí diz no 21, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Assim é você, sou eu. Se eu quero receber a novidade de Deus, né, o evangelho de Cristo, são as boas novas. Então, se eu quero receber as boas novas, eu tenho que me despir do velho para receber o novo. Agora, não adianta eu pegar, por exemplo, minha roupa velha, minhas velhas tradições,
meus velhos costumes e querer colocar o novo nele, porque vai ficar feio, não vai dar certo. Então assim eram aqueles religiosos. Eles queriam manter a aparência de religiosidade, os rituais que eles faziam, a forma como eles se comportavam e também queriam receber a nova doutrina de Jesus, dizendo assim, olha, vamos adaptar o que ele está dizendo conosco. Mas o Senhor Jesus está falando que não dá, não é possível. É igual você imaginar assim, a pessoa ela serve os espíritos, os encostos, e aí agora ela quer servir os encostos e está descobrindo que ela pode servir a Jesus também. Eu quero servir também Jesus, não dá. Ou você vai servir aos encostos ou você vai servir a Jesus. Ninguém pode agradar os dois senhores. Por isso que se eu quero servir Jesus, eu tenho que abandonar minha religião, minhas doutrinas, minha forma de pensar, minha forma de agir e assumir essa nova identidade que Deus me dá. Ele diz no 22, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, chegando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram, vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade, teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até no sábado é Senhor. Então, quer dizer, eles estavam criando caso porque eles estavam colhendo. Porque para o judeu, né, eles chamam de sabate, esse dia é sagrado. Eles não podem fazer absolutamente, rigorosamente nada. Por exemplo, eles criam uma linha na rua mesmo, no passeio. Por exemplo, uma linha em que dentro daquela linha você pode andar. Fora daquela linha, você está pecando. Um exemplo, se você quer andar, sair de um lugar e ir para o outro, por exemplo. Eu vou lá na casa da Maria. Então, se eu quero ir na casa da Maria, que também está guardando o sábado como eu, há uma linha que vai até lá. Se eu não andar nessa linha, então eu já caí no pecado. Para você entender que eles criam coisinhas das quais Deus não se agrada. Assim a religião joga um fardo pesado nas suas costas. Se você não fizer isso, você não vai ser bem aceito. Se você não fizer aquilo, você não vai ser considerado por Deus. Se você não fizer aquilo outro, você não vai ser salvo. Quando na verdade, tudo que Deus quer que você faça é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. Então é simples, as coisas, as leis de Deus são simples. Então eles estavam ali em cima de Jesus, dos discípulos, para pegar eles em alguma coisa, né? Para criticá-los mesmo. Mas Jesus estava ali para libertar. Por isso que não dá certo, né? O vinho novo naqueles odres velhos e nem o vinho velho no odre novo. Quer dizer, não vai dar certo, vai se arrebentar o odre. Assim é como também a roupa velha com um pedaço de roupa nova. Ou a roupa nova com um pedaço de roupa velha. Então, ou é um ou é outro. Por isso que Jesus veio para definir, veio para nos libertar. E ele fala que ele é o Senhor do sábado, porque Deus não criou o sábado para o homem. Aliás, Deus criou o sábado para o homem, quer dizer, o descanso para o homem. Porque, vamos pensar, como é que é o ser humano? Como é que funciona a cabeça do ser humano? Se Deus não colocar um freio no ser humano, ele não para. Ele vai querer trabalhar 7 dias por semana, 24/7, como se fosse uma máquina. E Deus deu o 7º dia para que houvesse o descanso dessa pessoa, né? Para que naquele dia ela pudesse descansar de todos os seus trabalhos e ela pudesse aproveitar melhor a sua família
e o tempo em família para com Deus. Então o sétimo dia, o objetivo era esse de Deus. Era que o ser humano parasse todos os seus trabalhos e se dedicasse um tempinho para a família e para Deus. Ou, vamos colocar nessa ordem, para Deus e a família. E a família vai estar junto buscando a Deus. Então, quer dizer, Deus não criou, o homem não criou o sábado, mas o sábado foi criado por Deus para que o homem pudesse desfrutar dele. Por exemplo, nós da Igreja Universal, o que nós fazemos? Nós tiramos o domingo, tanto para a família como para Deus. Então, é um dia especial em que nos reunimos na casa de Deus para buscar a Deus, para invocar o nome do nosso Deus, para louvá-lo, para agradecê-lo, para ter mais dele, ter comunhão com ele. E depois da reunião que normalmente você participa pela manhã, o restante do dia você pode tirar para estar com a sua família, sair para almoçar, ir para uma praça, ir para uma praia, ter um lazer com a sua família. Então o objetivo do sétimo dia, por assim dizer, é esse. O sétimo dia seu pode cair no domingo, pode cair numa quarta. É o dia em que você vai se dedicar para Deus e para a sua família. Amém? Então siga a sua fé, siga a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo guiar você. Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.